Gravação iniciada. Então, retomando os trabalhos da reunião do mês de maio, da segunda turma ordinária da terceira Câmara da primeira sessão de julgamento do CARF, a sessão das 14 horas do dia 20 de maio de 2021, nós vamos prosseguir agora julgando alguns processos pendentes da pauta da sessão das 14 horas do dia 19 de maio. Então, vamos iniciar pelo item 74, recorrente Serviço Social do Comércio. O relator é o conselheiro Gustavo. Pedido de restituição só, tá? Não tem compensação, é fonte. Esse valor teria sido reconhecido numa sentença em mandado de segurança, posto em 31/7/98, e já transitado em julgado. A sentença foi proferida em 23 de setembro de 98, tá? Então a empresa pediu restituição. Apreciar o pé por meio de despacho decisório florestais, a DERAT do Rio de Janeiro decidiu por indeferir o pedido, argumento de que em 6 de 1 de 2005 já teria se operado o decurso do prazo previsto no artigo 1081. A empresa, então, apresentou manifestação de inconformidade, tentando se teria operado a homologação tácita do seu pedido, e não mais que o indébito tributário somente teria surgido a partir do trânsito em julgado da sentença. Aí a DRJ meio que encampou os argumentos da unidade, mas colocou mais um pouquinho. Importante destacar que a decisão da DRJ adotou 2 entendimentos apartados em relação aos valores pretendidos pela empresa. Então, os pagamentos identificados no período de janeiro a setembro de 98 entendeu ter ocorrido prescrição, ou decadência, para quem assim entende. Já quanto aos valores suportados pelo contribuinte após setembro, sustentou descaber a restituição, afirmando que, nesta hipótese, caberia ao contribuinte requerer a predita restituição por meio de precatório. A interessada, então, apresentou suas razões para, além do argumento atinente ao desacordo do prazo previsto pelo artigo 68, defender a aplicação do prazo de 10 anos para repetir o indébito tal qual decidido pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesta ocasião, não renovou a preliminar de homologação tácita do seu pedido, de sua restituição. Esse é o relatório, presidente. Pode eu voto. Tá, o recurso é tempestivo. Quanto mais esse preenchimento de todos os pressupostos de cabimento, mesmo quanto ao argumento trazido no prazo de 10 anos, para repetir, porque a decadência material do ordem pública eu reconheço. Só um detalhe que eu estou destacando de cara aqui, gente. A DRJ, então, ela adotou um entendimento para um período e outro entendimento para outro. Então, no período anterior a setembro, ela considerou prescrição. Período posterior a setembro, ela considerou que teria que haver um pedido por uma execução de sentença, por meio e recuperação via precatória. Essa segunda parte, a empresa não se insurgiu, ela não recorreu. Então, essa parte da DRJ tornou-se definitiva. Nós não vamos discutir ela aqui. E quanto à parte que ficou, ficou 91 do CARF. 10 anos. 5 mais 5. Alguma dúvida? Querem que eu leia? Então, seria unicamente, então, de 1º de janeiro a 31 de setembro. Eu faço algumas explicações aqui, ok? Pode fazer. Por que eu não estou dando provimento integral? Estou dando parcial provimento para determinada evolução. Porque, a priori, eu não consegui, assim, ter a certeza de que o cara tem o direito creditório, porque tem umas divergências. Então, eu estou adotando aquela nossa decisão padrão, estou afastando a decadência, mandando voltar para a DRF se pronunciar sobre o mérito, já que ela nunca se pronunciou sobre o mérito propriamente do pedido. Ok? Ok. Então, o relator está dando provimento parcial ao recurso voluntário para afastar o óbice relativo à prescrição, determinar o retorno dos autos à unidade de origem para que prossiga na análise do crédito, né? Deixando claro que apenas em relação a essa parte em que o óbice era a prescrição. Os termos do relatório e voto do relator. Todos de acordo? Então, por unanimidade de votos. Então, item 76, recorrente VITE, os serviços técnicos, relator ao conselheiro Cleucio. Só um segundinho aqui para colocar no tela.
Tá. Então, esse caso aqui, presidente, colegas, eu estou propondo a realização de uma diligência. Acho que dá para resumir aqui a questão. É um paradigma, né? Então, fiz um relatório sucinto, mas, em linhas gerais, aqui é o seguinte: o contribuinte, ele é um processo de compensação, não foi homologada aquele despacho eletrônico padrão, porque as DARFs estariam alocadas, né, para débitos existentes. E aí o contribuinte depois, na manifestação de inconformidade, ele alega que ele retificou as DCPFs, várias DCPFs que foram retificadas, mas mesmo assim a DRJ considerou improcedente a manifestação de inconformidade, entendendo que, apesar das retificações da DCPF foram posteriores ao despacho decisório, a empresa não comprovou contabilmente as informações que foram objeto das retificações. Então, quer dizer, a DRJ até chega a falar que teria que ter sido retificado antes do despacho decisório, mas depois ela supera, e a questão toda aqui na DRJ foi o seguinte: não tinha comprovação contábil das retificações que foram feitas na DCPF. Em suma, é isso que a DRJ decidiu. Bom, e aí no recurso voluntário, o contribuinte traz toda a comprovação contábil, traz o livro-razão, traz balancete. Agora, sobretudo, a questão é a seguinte: é que a DRJ, quando analisa a manifestação de inconformidade, ela verifica que tinha umas retenções na fonte que não tinham sido devidas pelo o recurso voluntário. Ele traz mais de 8 mil notas fiscais para comprovar essas retenções na fonte. Eu olhei por amostragem, obviamente, essas notas fiscais, mas são muitas. Algumas têm IR fonte, outras não têm. Então, diante, sobretudo, das notas fiscais, eu estou propondo a conversão do julgamento em diligência para que a unidade de origem analise a documentação contábil e, especialmente, as notas fiscais relacionadas ao IR fonte e com o retorno da diligência. Em resumo, é isso. Agora, se vocês quiserem que eu leio aqui o voto e tem mais detalhes aí, mas em síntese é isso. Não sei se eu consegui sintetizar como o Gustavo sintetiza, mas é isso. Eu entendi aqui. Só vou lhe acompanhar pelas conclusões aqui, porque eu entendo que não há essa nulidade que você suscita. Na verdade, assim, a DRJ, ela avança em relação à análise anterior, porque no momento anterior, como não havia retificação lá da declaração, o pagamento estava alocado. Então, foi só isso que ela opôs. Esse pagamento aqui não tem crédito porque ele está alocado. Com a retificação, aí sim, ela prossegue na análise e aí faz essas novas exigências, né? Então, não é propriamente uma inovação. Na verdade, é um prosseguimento da análise ante o novo fato, que foi a retificação apresentada pelo contribuinte. Não sei se é relevante para você, mas eu superei, né? Embora eu afirme que seja uma novidade em tese, mas eu superei porque o contribuinte conseguiu se defender e trouxe a documentação. Então, ela não reconhecia que a nulidade no voto. Apenas mencionei como razão de decidir. Tranquilo. Gustavo. Presidente, se me permite fazer umas sugestões aqui, principalmente nos quesitos. A primeira coisa que eu acho que vale a pena mencionar é que a teor da súmula tal do CARF, que agora não lembro qual que é possível fazer a prova da retenção com base em quaisquer outros elementos. Para que isso não bata lá embaixo, que vai falar, não, você não trouxe DIRF nem comprovante de rendimento, então, tchau. Súmula 143. Que eu não ouvi. Oi? Cortou. Você pode repetir, Gustavo? Eu não ouvi. Em relação ao fonte, eu acho que vale mencionar, na hora particularmente quanto aos quesitos, que considerando os preceitos da súmula tal, que diz que a retenção pode ser comprovada por qualquer outros elementos que não e apenas a
as DIFs de comprovante de rendimento, audite as notas fiscais. Não é que isso aí é uma posição minha, eu não sei o que os outros pensam. Nota fiscal, para mim, isoladamente não é suficiente para comprovar a retenção. Então, no mínimo, fazer um link entre o B e o A. Audite as notas fiscais, comparando, verificando se os valores brutos e líquidos dos pagamentos foram registrados no razão, a fim de demonstrar que houve, de fato, a retenção do fonte. Eu admito, por exemplo, se você tem a nota fiscal, tem no razão lá o valor 100, valor bruto, e embaixo o valor de 94, e tem a nota fiscal com a alíquota da retenção, para mim é suficiente. Mas a nota fiscal isolada, ela não prova a retenção. Entendeu? Não, eu concordo. Então, tem que fazer um link entre o A e o B aqui, entendeu? Eu não vejo problema, não. Eu concordo. Realmente, nota fiscal isoladamente não comprova nada. Ele junta a documentação, a parte contábil, mas realmente o quesito não faz essa relação. Eu não tenho problema em relacionar. Acho que pode colocar assim, audite as notas fiscais juntadas ao recurso, verificando se foram lançados os valores brutos e líquidos delas consignados no razão ou nos livros mencionados em A. Entendeu? Agora sumiu todo mundo. Se todos estiverem de acordo, eu não vejo nenhum problema. Eu acrescento aqui. Estamos ouvindo, acontece comigo isso também. Eu estou ouvindo muito mal o que o Gustavo está falando, mas está dando para entender aí, no geral. Eu concordo, Gustavo. Ok, Eu então, mandei aqui no grupo a súmula, Cláudio. Eu já tenho alguns votos até nesse sentido que o Gustavo falou, em que eu analisei notas fiscais. Se precisar de alguma coisa, eu te passo. Beleza. então Mas todos eu já concordam com a anotei aqui proposta as- de diligência do relator? Sim. Mas eu também vou pelas conclusões, Paulo. Ó. Só um instante aqui. Então, resolvem os membros do colegiado por unanimidade de votos converter o julgamento em diligência. Nos termos do relatório e voto do relator, os conselheiros Andréia e Paulo votaram pelas conclusões do relator. Ok, então esse resultado ele vai ser aplicado aos itens 77, 78, 79, 79. Item 81, recorrente Salustiano Serviços, relator ao conselheiro Ricardo. Ok. Vamos ver aqui se é muito complicado. Tomara que não. Acho que não. Vamos lá. Exclusão simples federal e nacional. Ok? Em razão de a empresa ter exercido de forma reiterada a prestação de serviço de cessão e locação de mão de obra. Sua defesa, a empresa alega que iniciou suas atividades em 19 de agosto de 2005 com o ramo de atividade de comércio varejista de peças e acessórios para locomotivas, vagões, etc. A partir de 6 de agosto de 2009, passou a exercer o ramo de atividade de serviço de construção de rodovias e ferrovias, que é até a presente data. Foi criada se pautando para o princípio constitucional, tratamento diferenciado e assegurado. Sempre manteve em dia suas obrigações. Desde a sua Constituição nunca sequer foi questionada, nem tampouco intimada sobre irregularidades. As inequívocas provas trazidas aos autos não têm condão de manter o ato declaratório hora reguerreado, desde que o reclamante não descumpriu qualquer um dos quesitos do Lei do Simples, nunca atuou de forma reiterada no exercício da atividade empresária, a prestação de serviço de locação de mão de obra
quer constar no ato declaratório. Outro fato que merece afastar o ato declaratório é a data da emissão do ato declaratório e seu regresso no tempo. A DRJ não concordou, porque entende que estava demonstrado que a empresa pratica atividade impeditiva. Cumpre esclarecer que, apesar de a ementa acima reproduzida mencionar apenas o Simples Nacional, o conteúdo da decisão recorrente é bastante claro quanto ao fato de feito fiscal resultar de uma mesma representação administrativa e alcançar tanto o Simples Federal quanto o Nacional. Conformada, a interessada apresentou recurso, onde essencialmente alega que, em caráter preliminar, que se manter sua inclusão no regime, em consonância com os mandamentos da Constituição, haja visto que o objetivo é manter-se no mercado e ainda cumprir seu papel social. E no mérito, não houve ilegalidade na atuação da sua atividade fim, não ocorreu exceção à alocação de mão de obra, bem como houve ofensa ao 105 do CTN, tocante à retroatividade dos atos de exclusão. Bom, não assiste a razão à recorrente. Aí eu falo sobre os mandamentos constitucionais, que exigem tratamento diferenciado em empresa de pequeno porte, sejam dispensados tratamento jurídico diferenciado mediante simplificação administrativa, tributária, previdenciária e creditícia. Não foi outro, senão que diz respeito ao no âmbito tributário, o objetivo dos regimes, né? Simples, federal e depois nacional. Ao instituí-lo sob pena de exclusão, o legislador e as regulamentações administrativas previrem em cada caso os requisitos que devem ser observados. E aí tem aquela questão, né, lá na frente, que é a impossibilidade de realizar a cessão ou locação de mão de obra. Em consonância com as violações acima destacadas, isto é, a cessão ou locação de mão de obra, ao constatar sua ocorrência, a unidade de origem procedeu às exclusões do regime, não houve, portanto, qualquer mácula no feito. As questões envolvendo a inconstitucionalidade devem ser afastadas, como eu fiz aqui pelo súmula 2 do CARF. No que diz respeito às alegações de que não houve ilegalidade de atuação na sua atividade fim, não ocorreu a cessão ou locação de mão de obra, a recorrente não trouxe qualquer prova para desconstituir as acusações claramente imputadas pela autoridade fiscal. Por oportuno, ele produz aqui um trecho que deixa isso muito claro. Sobre tais acusações, não há uma só prova no recurso. Por fim, relativamente à suposta ofensa ao artigo 105 do CTN, eu digo que, como se vê, a norma da aplicação trata da aplicação imediata da lei tributária aos fatos geradores futuros e pendentes. Ora, as regras do artigo 24.2 da 9.317, 31.2 da Lei Complementar 123 estabelece que a exclusão dos regimes se dará a partir do mês subsequente àquele em que incorrida a situação excludente e impeditiva, cessão ou locação de mão de obra. Portanto, não existe retroatividade se as referidas regras forem aplicadas respectivamente a fatos geradores futuros na medida que já estavam em pleno vigor as datas fixadas para as exclusões. Assim, oriento meu voto no sentido de afastar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Okay. Ricardo, eu só não entendi que essa preliminar de quê? Ué, não tinha uma preliminar, não? Eu só não consegui identificar ainda. Era preliminar sobre... Eu falo quando eu relato o recurso dele, ele tratou como preliminar os mandamentos, ofensa aos mandamentos constitucionais, que eu trato logo no começo do meu voto. Inconstitucionalidade, então? Nulidade, é isso? Olha só, ele trouxe como preliminar no recurso. Assim, eu sei que existe toda essa formalidade no processual de que o que tem caráter preliminar, o que não tem. Lá no dispositivo, eu segui o que ele chamou de preliminar. Se vocês quiserem, eu tiro isso aqui. Não, a questão seria só identificar, entendeu? Assim, só para ficar claro. Não. A preliminar suscitada é aquela que, quando eu descrevo o recurso, está vendo ali, ó? No final do meu relatório, conformada a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que, em caráter preliminar, viu ali? Aí eu falo, a questão da... Isso não é uma preliminar, eu acho, Ricardo. Pois é, se vocês já quiserem... Eu acho que seria só negar, então, negar provimento. Então tá. Então só estou negando o provimento. Ok. Então o relator está negando provimento ao recurso voluntário. Alguma divergência? Não, então, por unanimidade. Então, vamos ao item 82 da pauta, recorrente VG Comércio,
Relator, conselheiro Cleucio. Bem, presidente, esse caso, eu acho que ele é simples, suponho que seja simples, no tocante à solução, talvez tenha alguma discussão aí a respeito de responsabilidade solidária ou responsabilidade exclusiva, na linha do sustentar o mercado e tal, mas enfim, eu acho que o caso é simples. Mas aqui eu vou tentar ler o voto aqui rapidamente, porque também para resumir tem alguns detalhes, talvez não seja adequado só fazer aqui um resumo oral, né? E paradigma também, eu fiz um relatório sucinto, recurso voluntário interposto pela empresa indicada acima e os responsáveis tributários. Em resumo, o caso versa sobre auto de infração referente à exigência de R-fonte, tendo por fundamento pagamentos realizados pela pessoa jurídica a terceiros sem causa justificada. A empresa e um dos sócios impugnou o auto de infração, conforme as alegações constantes da peça de defesa. O DRJ considerou procedente a autuação, de acordo com os fundamentos da decisão, juntada aos autos. A empresa e outras sócias interpuseram recurso voluntário em peça única, insurgindo-se contra a decisão de primeira instância e ao relatório. Quanto à admissibilidade, eu acho que tem que fazer aqui a leitura, porque tem alguns detalhes, eu acho que vocês têm que ficar cientes, né, e ver se me acompanham. O recurso é tempestivo. No entanto, é necessário observar que o AR de folhas 287 foi devolvido com a informação não existe o número, de acordo com a norma do parágrafo 2º, inciso 2 do artigo 23, 7235, nos casos de omissão da data do AR, deve-se aplicar a regra de contagem do prazo de defesa, aquela regra dos 15 dias, né? Então, a tempestividade eu estou acolhendo, porque está dentro daquela regra do parágrafo 2º do artigo 23, dos 15 dias. Então, a tempestividade, eu acho que está superada. Agora, quanto ao interesse de recorrer, eu estou me referindo agora ao terceiro parágrafo da admissibilidade. Quanto ao interesse de recorrer, somente a pessoa jurídica e o sócio Alberto de Souza Rosário apresentaram impugnação, conforme se observa as folhas do presidente. Desculpa, só antes de você avançar, eu não entendi. O AR foi devolvido e aí... essa indicação, não existe o número. Tá, aí eu não entendi porque você fez menção a essa questão da omissão da data. Bom, é por conta do seguinte, porque como não tinha, como eu precisava de um critério para a contagem do termo inicial. Então, eu apliquei o parágrafo 2º do artigo 23, que estabelece a data da expedição, né, que é o que eu falo aqui no segundo parágrafo. O processo administrativo é assegurado ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes, tal. No presente caso, houve a tentativa de se intimar a recorrente em 10 de 11 de 2017, conforme o AR devolvido. Essa data ocorreu em uma sexta-feira, iniciando-se a contagem dos 15 dias, porque eu estou aplicando aquela regra, no dia 13 de 11 de 2017, e findou em 27 de 11 de 2017, segunda-feira. Contando-se o prazo para o recurso, se encerraria em 27 de 12 de 2017. Perdão. Porque a regra, na verdade, não é essa, não. Né? Não, mas aqui é o seguinte, eu estou invocando a ampla defesa como fundamento para a aplicação dessa regra. Não, porque nós não temos aqui o termo inicial, Gustavo, porque o AR voltou, entendeu? Como... O problema é que quando você não tem prova, você conta os 15 dias, tá picando, cara, parece que você parou de falar e eu começo a falar no meio. Mas eu estou te ouvindo.
Tá, Acho que alguém porque caiu a aí. regra é que você conta André. 15 dias, se não tiver prova da intimação, você conta 15 dias da data da expedição da intimação. Essa é a regra do 23, parágrafo 2º, se eu não me engano, não lembro de cabeça. Parágrafo 2º do 23, esses dois. Eu não estou duvidando que está tempestivo, não. Para mim está, mas a questão os 15 dias não se contam desse prazo que você colocou, entendeu? Sim, mas é porque eu não tenho a data da expedição, entendeu? Não tem também, não? Usando aqui Não, a data da expedição tem. tentativa de se intimar o contribuinte. A data da que se expedição deu tem. nessa data de 10 do... A data da 2017. expedição é justamente essa, 10 de novembro de 2017. É o carimbo dos Correios. Então, essa data que eu estou usando como o termo inicial dos 15 dias. Só que ele não foi intimado a correspondência como endereço inexistente. Beleza? Tudo bem? Tudo bem. É só o dispositivo que tá diferente, assim, porque não é pela... Alô? Não estou te ouvindo, Paulo. Não, só que assim, a questão da data da expedição, né? Só isso. Então, a data da expedição é 10 de 11 de 2017. Essa data aqui, a DRF tentou intimar o contribuinte. E o AR foi devolvido. Então, estou usando essa data como termo inicial do prazo de 15 dias e o prazo da defesa dos 30 dias. Mas por que 15 mais 30? Se foi via postal? Mas é que não foi bem sucedida a intimação postal. Mas aí tem que partir para o edital. Mas não teve edital. Mas o contribuinte apresentou de qualquer jeito o recurso. Também tem isso, né? Ele se defendeu, né? É que antes que fosse expedido o edital, ele apresentou o recurso, aparentemente, né? E qual é a data que ele fala que foi intimado no recurso? Ou não fala? Eu não lembro se ele fala, Fabiana, teria que dar uma olhada no recurso, mas aquela ficha de juntada do recurso voluntário foi aqui, 26 de 12 de 2017. Então, estou admitindo que essa é a data, né, de protocolo do recurso. Na verdade, ele diz no recurso voluntário que ele foi intimado. No recurso voluntário, ele diz que foi intimado em 7 de dezembro. Tem uma R, segundo ele, que ele foi intimado em 7 de dezembro. Aí seria tempestivo, né? Já que não há nos autos outra data. Superamos, então, a tempestividade? Pode ir por mim. Por mim também sim. Não tem comprovação de outra data. Bem, então, prossigo. Superado? Resolvido? Sim. Todos de acordo, então? Vamos lá. Agora, quanto ao interesse de recorrer, somente a pessoa jurídica e o sócio, Alberto Souza Rosário, apresentaram impugnação. Conforme se observa, no entanto, o recurso voluntário foi interposto pela ex-sócia Andréia Patrícia Martins Barreto e pela sócia Gleiciane Alves do Rosário. Mais adiante, vocês vão entender o porquê que essa ex-sócia tentou recorrer. Tendo em vista que estas duas sócias não impugnaram no auto de captação, não se formou controvérsia de Alberto de Souza. Assim, não conheço do recurso interposto por Andréia Patrícia e pela sócia Gleiciane Alves do Rosário. Então, aqui é o seguinte: quem impugnou foi só a pessoa jurídica e o sócio Alberto. Essa ex-sócia Andréia Patrícia, ela está envolvida no caso, mas ela não impugnou. E a Gleiciane também não. Aí elas apresentaram, interpuseram recurso voluntário
junto com a pessoa jurídica. Então, não estou conhecendo o recurso voluntário da Ana Patrícia e da Gleiciane, por não terem impugnado o auto de infração. Tudo bem? Ok. Quanto ao sócio Alberto de Souza Rosário, registre-se que este não interpôs recurso voluntário, tendo o patrono da recorrente qualificado o referido sócio como simples representante da pessoa jurídica. Assim, entendo que aquele não manifestou a intenção de recorrer. Até porque, se o patrono qualificou como recorrente a ex-sócia e sócia da empresa, saberia proceder igualmente com o sócio Alberto de Souza, este sim atingido pelos efeitos da decisão recorrida. Decisão recorrida. Antes que se alegue excesso... Cleuso, está cortando muito a sua voz, Cleuso. É preciso acentuar que o recurso administrativo... Para mim, ele congelou. Vou tentar rotear pelo celular, tá? Nós não estamos conseguindo entender, não estamos conseguindo escutar direito o que você está falando. Eu vou rotear pelo celular. Vocês estão me ouvindo agora? Agora sim. Tudo bem? Só Vou uma... rotear pelo celular. Tá. Vou tentar pelo celular, tá? Ok. Parece que ele tem uma deficiência cognitiva, né, quando ele fala desse jeito. Vamos ver se pelo celular melhora. Vocês estão me ouvindo agora? Vocês estão me ouvindo? Sim. Tá bem. Estamos me ouvindo. Só tem uma questão aí em relação a esse admissibilidade do recurso, tá? É que, na verdade, o recurso, ele Agora, Você não está ouvindo? Eu não ouvi o que você falou. Você pode repetir? Tranquilo. O recurso, ele foi interposto só pela empresa. Isso. Não foi interposto por essas sócias. Ele foi interposto pela empresa representada pelos sócios Alberto, Patrícia e Gleiciane, mas o recurso foi só da empresa. Então, eu acho que assim, não cabe esse não conhecimento em relação às sócias, porque o recurso foi só da empresa. Agora, cabe não conhecer do recurso no que ele defende, né, no que ele ataca, a responsabilidade dos sócios ou dos ex-sócios, porque aí não tem legitimidade, a empresa não tem legitimidade para defender isso. Então, acho que precisa um ajuste aí nessa questão da admissibilidade. Deixa eu só abrir aqui o processo, porque faz tempo que eu fiz esse voto, mas eu me lembro que as duas sócias manifestam a intenção de recorrer. No cabeçalho lá, não. A intenção é o Alberto. Você viu aí na peça? Eu estou sem o... Eu abri aqui, está dizendo a empresa representada pelos sócios Alberto, Andréa e Gleiciane. Então, quem está recorrendo é só a empresa. Agora, então, a empresa está defendendo... Agora, ela defende, ela ataca a questão da responsabilidade em alguns tópicos. Então, isso daí a gente não pode conhecer, porque ela não tem legitimidade para atacar isso. Não, tudo bem. Você viu aí, né? Então, desculpa aí, eu acho que acabei me confundindo, achando que as duas tinham recorrido. Mas o Alberto, esse impugnou, mas no recurso voluntário ele não recorre. Quem recorre é só a pessoa jurídica. Então, também estou afastando o recurso voluntário em relação ao Alberto. Então, o recurso voluntário você tem que não conhecer em relação a tudo que se relacionar com a responsabilidade.
Porque a pessoa jurídica não tem legitimidade. Não. Calma aí, Paulo. Mas a pessoa jurídica impugnou também. Não, tudo bem, mas a pessoa jurídica não pode defender que os sócios não são responsáveis. Sim, por isso que eu estou afastando o Alberto, porque ele não recorreu. Só a pessoa jurídica que recorreu. É o que eu estou considerando aqui. Ó, quanto ao sócio Alberto, registra-se que este não interpôs recurso voluntário. E aí foi aquele texto que eu estava lendo, que eu acho que foi quando caiu, né? Uhum, sim, vocês... Então eu sei, Cleuso, mas assim, pelas alegações da pessoa jurídica, ela está atacando em geral, de modo geral, ou seja, beneficiaria também a Patrícia, beneficiaria também a outra. Então, assim, todas as alegações que se relacionarem com responsabilidade, elas não podem ser conhecidas. Ah, sim. O contribuinte não tem legitimidade para atacar a responsabilidade, porque, teoricamente, está se atacando. Se tem alguém solidário com ele não pode chegar e afastar, entendeu? Não tem uma súmula, não, né? Acho que não tem uma súmula com relação a isso. Eu estava procurando aqui, mas eu tinha na cabeça que tinha uma súmula dessa questão da legitimidade, mas não tem, né? Tem, não, mas é pacífico. Aliás, é pacífico, mas eu acho que tem coisa. Boa proposta. É uma boa proposta de súmula, enfim. Bom, então eu estou afastando aqui o Alberto, mas eu entendi o que você falou, Paulo. Aliás, acho que no voto até isso vai de alguma maneira, vai resvalar nessa questão da responsabilidade, mas aí eu faço o ajuste no voto quando chegar lá no momento. Mas, Cleuso, o problema é que aí nós vamos te acompanhar todo mundo pelas conclusões. Porque o problema não tem exame de admissibilidade, porque não tem recurso. A admissibilidade que seria só em relação ao recurso voluntário da empresa. Não tem que manifestar sobre os responsáveis. É isso que o Paulo está falando. Não há que se fazer juízo de admissibilidade contra recurso que não foi interposto. É isso. Ah, bom, tudo bem. Aí eu acho que aí é uma outra questão. Bem, você está considerando que não teve recurso interposto, não é isso? Pelas pessoas físicas, sim. Pelas pessoas físicas. Tá, entendo. Aceito, porque, na verdade, no preâmbulo do recurso, né, quem eu estava considerando que estava recorrendo eram as duas, a ex-sócia e a outra sócia. Mas, de fato, elas só estavam representando a pessoa jurídica. E o Alberto, que impugnou, mas não apresentou recurso, também não está recorrendo. Então, eu acho que nós chegamos no mesmo denominador comum, não tem nenhum problema. Eu excluo essa parte aqui da admissibilidade. Mas quanto à admissibilidade dos argumentos atinentes à responsabilidade, você concorda com o colegiado? O problema aqui é que é o seguinte, eu analisei essa questão da responsabilidade em alguns pontos, de fato eu cheguei a analisar, mas agora eu não lembro, eu tenho que ver aqui, ler o voto para poder ir pegando quais foram os argumentos que eu fiz aqui. Mas, se for o caso, eu tiro essa parte. Mas você concorda? Porque isso não significa dizer que você precisa concordar com a gente, porque, do contrário, a gente simplesmente diverge aqui na admissibilidade. Não, eu concordo porque nós vamos chegar no mesmo resultado. Eu estou afastando o recurso das pessoas físicas. Mas eu acho que são coisas diferentes. Uma coisa é a admissibilidade do recurso, outra coisa é matéria recursal que não pode ser conhecida. Eu acho que está tendo talvez uma confusão aí. Primeiro, a admissibilidade do recurso, que foi só da empresa. Depois, dentro do recurso, se teve a alegação de ilegitimidade de um dos sócios, isso é uma matéria recursal que não pode ser conhecida, mas isso não é admissibilidade do recurso. Sim, mas a gente trata disso sempre num tópico só. Então, tanto é que aqui o Cleuso já passa direto pelas preliminares. Então, ele conheceu integralmente todas as matérias. Vai haver o conhecimento de todas as matérias ou não? Isso vai dar divergência. Exatamente, esse é o ponto. Agora, com relação à admissibilidade das pessoas físicas, eu estou afastando. Agora, o que a gente precisa discutir aqui é o seguinte, porque a pessoa jurídica chega a resvalar em argumentos que seriam defensáveis das pessoas físicas, a questão da responsabilidade. Não, isso no voto. Os casos que eu faço, Cleuso, quando isso chega para mim, que eu faço? Da admissibilidade, o recurso preenche os pressupostos legais, exceto em relação à alegação atinente à responsabilidade
dos sócios que não recorreram e não otorgaram procuração à empresa para representá-los. À luz da jurisprudência pacífica do CARF, conheço do recurso em parte. É isso que a gente faz. Se for o seu entendimento, isso tem que constar agora. Do contrário, nós vamos divergir para conhecer em parte do recurso, entendeu? É isso que a gente precisa saber. Porque se matar isso aqui, qualquer informação que você vai tratar aqui embaixo no recurso é absolutamente despiciente. Só é um recurso que é o da empresa. E esse recurso tem que ser, pelo nosso entendimento, tem que ser parcialmente conhecido, porque não podem ser conhecidas todas as alegações relacionadas com a responsabilidade dos sócios. Entendeu? Não existe recurso das sócias, só existe o recurso da empresa. E esse recurso não pode ser conhecido nas partes que se relacionam à responsabilidade dos sócios. Por quê? Porque a empresa não tem legitimidade para defender isso. Não, estou de acordo, eu acompanho esse entendimento de vocês. Eu acho que isso não é um problema aqui. Então você teria que fazer só o ajuste aí em relação a isso daí. Acompanho. Se esse é o entendimento, acho que aqui da turma, eu não vejo, eu entendi a lógica e realmente faz sentido. A matéria que é de defesa dos sócios, a pessoa jurídica não pode, obviamente, aqui suscitar no recurso. Ela tem que defender somente os interesses dela, a pessoa jurídica. Não tem problema. Eu ajusto aqui. Pode ser? Ok, tranquilo. Então, vamos lá. Bom, preliminar, deixa eu até anotar aqui para fazer... Então, no fim das contas, é o seguinte, não só está recorrendo aqui a pessoa jurídica, os sócios estão todos afastados e a matéria concernente aos interesses das pessoas físicas dos sócios, a pessoa jurídica, eu não vou conhecer do recurso nessa parte aí, em relação à pessoa jurídica. Em relação à alegação de não incidência de PIS e COFINS, arguída no recurso voluntário, esclareço que esta não faz parte da lide administrativa, estou afastando também, porque essa não foi objeto da autuação, então estou afastando esse ponto, no mais o recurso preenche os requisitos. Preliminares. Preliminarmente, a recorrente levanta o argumento sobre a competência desta primeira sessão, eu estou também afastando, porque é competência da primeira sessão, julgar matéria concernente a IR-fonte, então estou rejeitando essas preliminares. São duas, né? Ela fala do IR-fonte, qual é a outra questão? Sim, ela levanta aqui como preliminar a suspensão da exigibilidade pré-tributária, não entendi o porquê dessa alegação, porque a formação do processo contencioso já suspende a exigibilidade. Então, por isso que eu estou afastando as duas preliminares. Tudo bem? Pode aumentar? Só uma... Porque, assim, a competência, de fato, ela é da segunda sessão, né, nem da terceira sessão. Mas há uma portaria de 2018 que... Desculpa, Flávio, falei alguma coisa errada? Era a segunda. Não era a segunda, você falou terceira, a segunda. Não, é porque o contribuinte alegou que era da terceira. Não, era a segunda, Paulo. Mas pagamento sem causa sempre foi nosso. Oi? Pagamento sem causa sempre foi nossa, não? Aqui é pagamento sem causa? Sempre foi nossa. Tá. Tranquilo, beleza. Então, desculpa, falei besteira. Mérito. Sobre o mérito, a recorrente, de forma imprópria, sustenta a preliminar de nulidade fundada em suposto erro da decisão recorrida, que, ao invés de se pronunciar sobre possibilidade de redirecionamento da execução fiscal contra a pessoa do sócio, teria afastado essa alegação da impugnação sob o argumento de que não teria ocorrido violação ao direito de defesa do responsável tributário, tendo que a matéria tem a ver com o mérito da controvérsia e, como tal, será apreciada. Antes dessa análise, entretanto, considerando as limitações regimentais para a elaboração do relatório, fiz aqui uma consideração, porque lá no relatório eu tive que fazer um relatório muito sucinto. Então, vou aqui para esse parágrafo
Primeiramente, registre-se que o lançamento tributário deste processo se reporta unicamente a IR-fonte incidente sobre rendimentos pagos sem causa identificada, juros moratórios e multa qualificada de 150%, resultando no montante de R$ 3.816. De acordo com o relato da DRJ, o qual espelha as provas dos autos, os motivos da autuação e defesa da empresa, se resume ao seguinte: eu não sei se vocês querem que leia isso aqui, mas deixa eu ver se eu consigo resumir. Aqui foi o seguinte: por que essa empresa foi autuada? Porque ela realizou pagamento aos sócios, esses sócios que estão mencionados, e uma ex-sócia, que é aquela Patrícia, né? E esses pagamentos não tiveram uma causa justificada. São valores vultosos, né, que foram feitos. A empresa foi intimada para fazer a comprovação desses pagamentos, ela não fez essa comprovação, e por isso que ela foi autuada. Quer dizer, em resumo é isso, mas eu não sei, talvez seja conveniente ler aqui pelo menos essas partes em amarelo. Acho que está tranquilo, Cleucio. Pelo menos por minha parte aqui, eu estou tranquilo. Não sei. Se quiserem, pode ler passar. a parte em amarelo. Pode passar lá para a folha 8. Bom, estes, portanto, são os fatos motivadores da autuação e o resumo da impugnação da recorrente. No recurso voluntário, excluindo-se a alegação de não incidência de PIS ou COFINS nos termos da subseção referente à admissibilidade do recurso, aqui eu vou ajustar, a empresa se insurge apenas contra a responsabilização do sócio. Esse é o ponto, né? Então, aí você vai ter que tirar isso daí, toda essa parte. Não, presidente, não vai não. É porque aqui que a empresa está sustentando. Se a responsabilidade é do sócio, eu não tenho mais responsabilidade. Ah, tá, entendi. Bom, sobre o primeiro tópico, faz uma extensa digressão sobre a responsabilidade tributária exclusiva do sócio, gerente, por débitos tributários da empresa. Em síntese, a tônica do argumento da recorrente é que não estariam presentes os requisitos legais previstos no inciso 3 do artigo 135 do CTN, para ensejar a responsabilização do sócio. Isso porque teria havido simples inadimplência de obrigação tributária e não sonegação fiscal. Além disso, o auto de infração não indicou quais os sócios, quais dos sócios, perdão, é isso mesmo. Quais dos sócios teriam, eu falei, está defendendo a responsabilidade da forma do dispositivo do CTN. Não, ele está defendendo irresponsabilidade mesmo. Ele está defendendo. Isso aqui é o seguinte, o que o meu voto foi todo construído na linha de que eu estou enxergando aqui que houve responsabilização pelo 135.3. Mas se essa matéria não pode ser, não é recorrível pela pessoa jurídica, a única coisa aqui tem que ser revista, entendeu? Por isso que... Tem que vir a multa, né? Ela não defende mais nada? Não, Gustavo, praticamente mais nada. A multa, só a multa, né? A multa. Entendeu? Então, isso aqui seria... essa análise toda aqui vai cair por terra. Isso. Deixa eu ver se tem alguma outra coisa aqui que seria matéria arguível pela empresa, mas eu creio que não, porque é só a questão aqui da responsabilidade dos sócios e tal. Né? É a multa mesmo, né? Só a questão da multa. Mesmo assim, né? Mesmo a multa está atrelada à questão da responsabilidade. Não, mas a multa, por exemplo, essa parte que você começa aí, a falsidade das declarações e o conluio entre sócios e ex-sócios, aí tudo bem. Aí é a questão do fundamento para a multa. Você acha que você pode... Essa multa está sendo aplicada... tudo bem, aplica também sobre a pessoa jurídica, né? Eu acho que você pode retirar todo do seu voto, todo aquele trecho, aquele parágrafo que começa com sobre o primeiro tópico, até o que termina lá em 1964, onde você começar a falar aliás, ainda, né? Até você falar da falsidade das declarações. Realmente, bom, eu acho aqui que tem que realmente fazer esse ajuste. Eu construí toda a minha argumentação no sentido de reconhecer aí a responsabilidade, mas eu não atinei ao fato de que realmente esta matéria seria uma matéria de interesse das pessoas físicas, né, dos sócios. Se todos estiverem de acordo, eu faço o ajuste aqui no voto,
para negar provimento somente em relação a essa questão da multa. Porque foi só isso que a empresa argumentou, é praticamente centralizada na questão da responsabilidade dos sócios. É uma confusão, né, que ela fez aqui, o sócio, como é que fala? O sócio impugnou, depois, no recurso, o sócio só representa a empresa, ficou meio confuso isso para mim. Mas eu vou fazer um ajuste aqui, eu acho que vocês realmente têm razão, eu vou fazer um ajuste. Ok. E aí essa parte final aí... Bom, aí a conclusão seria negar provimento ao recurso, mas no tocante apenas à multa, né? Perfeito. Então vai ficar todos de acordo aí, então, com o relator? Então vai ficar acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente do recurso voluntário, quanto à parte conhecida em rejeitar as preliminares e no mérito em negar provimento ao recurso voluntário nos termos do relatório e voto do relator. E aí você precisa fazer esse ajuste para excluir para não conhecer, né, da responsabilidade. Tem preliminares? Tem. A questão da competência da primeira sessão e a da suspensão da exigibilidade. A questão da competência, Cleusa, valia a pena você citar o artigo do regimento, né? Sim. Já que nós estamos roubando, eu estava incomodado como é que o contribuinte ia defender uma incompetência antes mesmo do processo ser distribuído, né? Que ele apresentou um recurso lá atrás. Na verdade, eu dei uma lida aqui no recurso, ele não está falando que é incompetente, ele só está dizendo que nos termos do regimento é a terceira sessão, mas ele não está falando que a primeira é incompetente. E quando ele apresentou esse recurso, aí o Paulo tem razão, eu falei bobagem. Enfim, eu não estou vendo uma preliminar dele falando incompetência. Eu estava incomodado com isso. Como é que ele defende uma incompetência antes de distribuir o processo para uma primeira sessão? Mas não é isso, ele fez só um preâmbulo. Ó, o CARF é competente para julgar esse processo nos termos tá, ponto. Mas ele não sei se é uma coisa que precisa, inclusive, ser decidida, entendeu? Não sei. Mas é assim, Flávio, ele defende que é a terceira, né? Então, se a gente... ele defende, ele diz, olha, competente é a terceira. Então, assim, tudo bem, ele não está se insurgindo contra a nossa competência, mas ele está defendendo que é a terceira. Então, se a gente vai julgar, eu acho que seria interessante, né? Defender a nossa competência. Mas aí eu entenderia muito mais como um esclarecimento, um preâmbulo, está sendo julgado pelo primeiro nos termos do regimento interno, artigo tal, ao contrário do que falou o contribuinte, porque nós não estamos discutindo competência aqui, não é o nosso papel, inclusive, não, a gente decide às vezes. Até não ser conhecida, né? Mas assim, aí se você pega o recurso lá, isso estava me incomodando aqui, ele não fala que a primeira não pode julgar, que é só a terceira, ele só fala, olha, o CARF é competente na pessoa da sua terceira sessão para julgar, pô. Aí, acho que como sugestão... O Cleucio não afasta porque ele acha que a competência é nossa, não. Ele afasta simplesmente falando, olha, esses pedidos são pedidos protocolares próprios do sistema. Não há o que isso manifestar sobre ele. Não é rejeitar preliminar. Porque não tem um pedido. Mas ele não rejeita preliminar, é isso que eu estou falando, entendeu? O Cleucio fala mais assim, olha, esses pedidos são decorrentes do sistema, não tem cabimento. Na verdade, perguntei se havia preliminares, pelo próprio texto do Cleucio, ele fala, não puseram as alegações com matéria recursal, ou seja, a matéria então eu que tenho que tirar isso, na verdade. O Cleucio está certo. Rejeitar, preliminares, eu até entendi aqui no voto do Cleucio, né, Cleucio? Preliminares, assim, vamos começar. Preliminarmente, nós somos competentes, papapá. Mas não está rejeitando preliminar. Tranquilo. Então vai ficar acordo aos membros do colegiado por unanimidade de votos em conhecer parcialmente o recurso voluntário, quanto a parte conhecida, e negar provimento ao recurso voluntário. Ótimo. Beleza?
E aí você precisa excluir essa parte do conhecimento, né? Não conhecer essa parte do recurso que trata da responsabilidade e não abordá-las lá na continuidade. Se você quiser compartilhar com a gente, seria interessante. Oi? Fiz aqui o ajuste. Tranquilo. Ok, todos de acordo, então? Bom, ficou o último processo. Aqui estão de acordo. Ficou o último processo do Flávio. Vamos deixá-lo. Olha, eu vou deixar claro que por mim eu votaria, mas eu sei que tá todo mundo cansado. Falta esse do Flávio. Só falta um do Flávio. Se não teve muita vista, Paulo, não vai ter. A gente não vai ter impacto para a sessão extraordinária, não. Seria só. Por mim eu deixaria, assim, eu votaria, mas se o consenso da maioria for para não votar, eu estou tranquilo de não votar. Bom, não sei. É muito complexo. Para quem entende cooperativa, não, mas pode ter uma discussão aí no meio do caminho, de ato cooperativo. É uma discussão que eu gosto muito, envolve até Unimedes, enfim, mas é um Unimed que eu nunca fui, advoguei para ela. Mas é assim, aquela discussão que a gente travou na sessão passada, Flavinho? Não, ali era a tributação ou não do ato não cooperativo. Aqui é a tributação ou não do ato auxiliar. E aí existe uma discussão bem interessante sobre isso. Por isso que é uma questão de mérito, não tem prova para a gente decidir. Tranquilo. Então vamos deixar, gente. Acho que a essa hora surgiu uma matéria diferente e acho que é complicado, né? Até porque, presidente, a chance de sair em com vista esse processo é gigante. A gente já faz uma vista antecipada aí, todo mundo já presta atenção. É isso que eu ia falar, fica o dever de casa. De quem não conhece esse tema, pelo menos meu voto tá lá, tá no mutirão da praça, enfim, até para então vamos chegar mais ou menos no casco disso. Não, até pelo conhecimento que você tem da matéria, a gente queria acompanhar, né, com a devida atenção, e já nesse horário é prejudicial. Não, eu concordo, tá todo mundo cansado e eu tô cansado. Tranquilo. Pode interromper então, André, a gravação.